que ele tinha daqueles irmãos. Desejo já manifestado nas palavras anteriores dele, quando ele fala sobre o desejo de ir, de estar com eles, de vê-los. Destacamos aqui a expressão minha alegria e coroa. Por que Paulo fala sobre aqueles crentes, sobre aquela igreja, como coroa dele, né? Ele vai recordar ou vai fazer menção daquela, chamam de grinalda, né? Aquele enfeite da cabeça, feito de louros, que era concedido a alguém que, participando dos esportes, ou que tivesse realizado um grande êxito, então ele era coroado com aquela coroa, aquela grinalda de louros. E Paulo está dizendo, isso aqui é o que é concedido àquele que participou da prova e foi vencedor, aquele que cumpriu bem a tarefa que foi confiada a ele. E Paulo vai chamar, portanto, atenção para o fato, aquilo que ele falou nos versos anteriores, né? Que ele não só estava investindo, estava alegre por ter investido naquela igreja, por aqueles irmãos terem crido em Jesus Cristo, mas que, tendo crido em Jesus Cristo, se eles não reproduzissem isso em outros, se a vida deles não fosse uma vida frutífera, então Paulo teria fracassado no seu trabalho. Então, quando ele diz que aquela igreja é a coroa dele, ele está nessa expectativa de que aquela igreja realmente cumpra a sua missão, que cada um daqueles crentes estivessem realmente levando a sério o Evangelho, investindo na vida de outros, para que então Paulo não tivesse investido neles em vão, e ele então fosse coroado, recebesse assim, esse prêmio especial, né? Paulo, você não só creu em Jesus Cristo, isso te concedeu salvação, você não só pregou o Evangelho lá na cidade de Filipos, e ali muitas pessoas se converteram, mas você trabalhou com elas de modo a que elas amadurecessem e fossem frutíferas na sua vida cristã. E por conta disso, você não só tem a salvação, mas você tem um galardão. A ideia que Paulo está tratando aqui é exatamente essa, a ideia de um prêmio maior pelo fato dele ter feito bem o dever de casa dele, né? Aquilo que chama a nossa atenção para algo que nós precisamos buscar também. Então, o Evangelho me alcançou, eu aceitei Jesus como Salvador, recebi Jesus, rendi meu coração a Ele, estou salvo. Eu preciso investir a minha vida na vida de outros, para que outros também sejam salvos. E sendo salvos, eu preciso investir na vida deles para que eles cresçam, para que eles amadureçam, para que eles tenham o entendimento, a maturidade do olhar para o reino de Deus, e entender que não é só vir na igreja, não é só assistir aos cultos no domingo, mas é investir a sua vida para que outros sejam salvos, para que o nome de Deus seja glorificado, porque quando isso acontece com aquelas pessoas na vida das quais nós investimos, então isso faz com que o nosso sucesso no nosso trabalho cristão, ele seja reconhecido, ele seja um sucesso maior. Eu não fui chamado apenas para ser salvo, eu fui chamado para promover a glória de Deus e a salvação de almas e o amadurecimento dos crentes. Eu preciso perseguir isso. Isso é o que Paulo perseguia. Por isso, quando ele chama aqueles irmãos de minha alegria e coroa, ele está dizendo, é isso que eu espero. Que tudo aquilo que eu estou lembrando vocês aqui, que vocês coloquem em prática, e que isso sirva para que o meu trabalho seja reconhecido diante de Deus. Filipenses 2, verso 16, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu tenha motivo de gloriar-me, de que não foi em vão que corri, nem em vão que trabalhei. É essa palavra que Paulo fala. Então, retenham a palavra da vida, se fortaleçam, cresçam, invistam na vida de outros, para que então eu tenha certeza de que eu não corri em vão. Eu não apenas preguei o Evangelho para vocês, mas eu investi para que vocês crescessem. Se vocês de fato crescerem, produzirem fruto, eu teria certeza de que eu não trabalhei em vão. Verso 2, ele diz, rogo a Evódia e rogo a Sintique, que sintam o mesmo no Senhor. E aqui estão duas boas sugestões, para quem tiver com dúvida, né, sobre o nome
de filhos, né? Evódia e Sintique, olha que nomes bonitos, né? Evódia e Sintique eram duas mulheres que eram membros da igreja dos filipenses e que estavam vivendo algum tipo de problema dentro da igreja, né? O texto, ele não revela para a gente que problema que era. A gente pode considerar como Paulo, no início da carta, ele falava sobre aqueles diferentes partidos que estavam criando algum tipo de tensão entre as pessoas e dividindo, enfraquecendo a igreja. Nós podemos imaginar que essas duas irmãs fossem, talvez, vítimas dessas tensões. E isso, de alguma forma, tinha produzido algum tipo de tristeza e de desânimo no coração delas. Então, Paulo diz, olha, eu rogo a Evódia e a Sintique que sintam mesmo, que tenham essa mesma disposição de consagrar a vida a Deus, de valorizar a igreja, de colocar em primeiro lugar o reino de Deus e o fortalecimento da igreja, acima de qualquer questão particular, acima de qualquer aborrecimento que tenha tido. Esse é o apelo. O apelo para que sintam e ajam como membros do corpo de Cristo. A gente olha para a igreja nos nossos dias e é algo que precisa nos incomodar, primeiro, para que não nos contamine, segundo, para que a gente possa interceder pelos irmãos que vivem esses problemas. Como seres humanos, nós pensamos diferentes uns dos outros, como seres humanos, nós planejamos diferentes uns dos outros, como seres humanos, nós temos um gosto por um tom de voz, por um jeito de falar diferente de outros. Essa semana, eu vi uma pessoa fazendo um comentário a respeito, quer dizer, um comentário como se fosse um desabafo, né? De uma interpretação que tinha feito de uma declaração de outro irmão. Um irmão fez uma declaração, aquela pessoa ouviu, né, tomou conhecimento daquela declaração, e ela interpretou assim, puxa vida, podia ter falado de forma diferente, né? E aí eu fui ver essa declaração, né? Era um texto, e aí quando eu vi o texto, conhecendo a pessoa que né, produziu aquele texto, eu olhei e eu disse, pelo que eu conheço da pessoa, né, não tem nada demais aqui. É aquele jeito, a pessoa se comunica daquele jeito, não tem nada demais. Mas quem leu anteriormente, né, tipo assim, considerou que a forma da comunicação não estava boa. E aí eu olho para isso e eu digo, isso é um ajuntamento de pessoas. Alguém fala uma coisa, o outro ouve e diz assim, puxa, que maravilha, comunicou muito bem. Aí um terceiro ouve e diz assim, puxa, precisava falar desse jeito? Por quê? Porque nós somos pessoas diferentes. E essa diferença, ela faz com que às vezes alguma coisa não caia bem, e a gente interprete mal, e a gente deixa aquilo para o coração. O apelo que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, não importa a interpretação que a gente dê, não importa se o outro falou com maldade, ou falou com descuido, ou falou com a boa intenção e a gente interpretou mal, não importa isso, porque isso é muito pequeno se comparado com a responsabilidade que nos foi confiada em Cristo Jesus de promover o seu reino. Então, o apelo sintam-se como membros do corpo de Cristo, respondendo juntamente a toda a orientação que é dada à igreja para promover o fortalecimento da igreja, a salvação de almas e a glória de Deus. E aquilo que você tiver que passar por cima para que a unidade, a harmonia da igreja sejam preservados, passe por cima. Aquilo que você tiver que amargar de prejuízo para que a igreja esteja forte, esteja cumprindo a sua função, amargue o prejuízo, porque o prêmio é muito maior, o que está em jogo é muito maior. Esse é o apelo. E aí no verso 3, ele apela ao seu amigo fiel, o fiel companheiro de jugo. Possivelmente Paulo está se dirigindo aqui a Timóteo,
ao jovem pastor Timóteo, ele diz: eu peço também a ti, meu fiel companheiro de jugo, que as ajudes, porque trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente, e com os outros meus cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Então, ele apela ao seu fiel companheiro, né? Apela, possivelmente, não há uma certeza, mas os estudiosos, eles acreditam que essa palavra foi dirigida a Timóteo. Paulo requisita os serviços desse seu companheiro de ministério para que ele vá lá, visite, né? Converse, sente com aquelas irmãs que estavam magoadas e que, por causa disso, estavam talvez pouco produtivas na obra de Deus, mas que viveram uma história de comprometimento e dedicação à obra de Deus. Paulo fala que elas foram cooperadoras com ele, né? Cooperaram comigo no Evangelho, e cooperaram também com Clemente, e cooperaram com os outros cooperadores que ele não menciona o nome aqui, mas ele diz, os nomes estão no livro da vida. Essas mulheres demonstraram ao longo do meu ministério, demonstraram compromisso com Deus. Agora elas estão lá amarguradas. Então, Timóteo, vai lá, visita elas, cuida delas, não deixa ninguém para trás. Nós temos ouvido, né, ao longo da história da igreja, que a igreja, que não deveria ser assim, mas que muitas vezes se comporta desse jeito, é o único exército que larga os seus soldados para trás. A gente não pode fazer isso. Então, eu tenho dito isso, eu peço sempre a Deus que Deus não permita que eu erre nesse ponto. A gente erra em muitos pontos, somos humanos, mas que eu não erre nesse ponto. As pessoas são mais importantes que as tarefas. As pessoas são mais importantes que os projetos. As pessoas são mais importantes que as organizações, que as estruturas, que os patrimônios, porque Jesus não morreu por nada disso, Jesus morreu pelas pessoas. E as pessoas são falhas. Algumas vezes elas se magoam, elas se entristecem, elas desanimam. E é necessário que alguém vá lá e ponha a mão no ombro e diz assim, olha, vamos caminhar. Jesus ama você. Você é importante. A gente precisa fazer isso. Então, nem sempre as pessoas acolhem, mas a gente precisa tomar iniciativa. Paulo diz assim, naquilo que tiver em vós, tem de paz com todos os homens. Naquilo que tiver em vós, busque a todas as pessoas. Algumas não se deixarão buscar, mas a gente precisa fazer a nossa parte. Então, Paulo diz, vai lá, procura elas, estende a mão, ajuda essas irmãs que foram tão importantes na obra de Deus, para que elas sejam erguidas, sejam curadas, e elas voltem a caminhar. Temos uma nota em que Paulo destaca aqueles outros cooperadores com os quais essas duas irmãs estiveram também auxiliando, e ele não cita o nome deles, ele só diz, esses cujos nomes estão no livro da vida. E aqui isso chama a nossa atenção, né? Homens e mulheres que ainda labutavam na lida cristã, que ainda dedicavam sua vida para que o Evangelho prosperasse, e muitos dos quais os seus nomes não foram registrados. A gente lê o texto aqui e a gente não faz ideia de quem eram essas pessoas. Talvez não haja nenhum registro dos nomes dessas pessoas, mas Paulo diz, pode não ter registro em nenhum outro livro, mas o nome deles está escrito no livro da vida. Prova inequívoca de que os olhos daquele cujo aplauso é relevante, nenhum servo passa despercebido. Então, pode ser que aquilo que eu estou fazendo pela obra de Deus, ninguém esteja vendo. Que a igreja não
na sua maioria, não observa, não consegue identificar. É algo que está sendo feito lá escondido, nos bastidores. É algo que está sendo feito em casa, a oração, a dedicação, a mensagem mandada no WhatsApp, o contato feito com alguém para fortalecer, e que a igreja em si não está vendo. A igreja pode não estar vendo, o mundo pode não estar vendo, mas Deus está vendo. E no final das contas, é o aplauso de Deus que a gente precisa buscar. O aplauso do restante do mundo não vai fazer diferença se Deus não aplaudir. Mas se Deus olhou, viu, valorizou, se alegrou, aplaudiu, eu não preciso do aplauso de mais ninguém. Então, Paulo está dizendo, Deus está olhando, Deus está atento, Deus está vendo. Provérbios 5, 21, porque os caminhos do homem estão diante dos olhos do Senhor, o qual observa todas as suas veredas. Aquilo que nós fazemos, Deus está vendo. E a seu tempo, Ele nos dará a paga, tanto se fizermos aquilo que é certo, quanto se fizermos o que é errado. Não, ninguém está vendo, Deus está vendo. Eu me lembro de um irmão, ele era membro da primeira igreja batista em Valença, e ele falando que ele estava numa fila, numa dessas lojas de departamento, e aí estava lá para pagar, e ele deu o dinheiro, e a menina do caixa devolveu um dinheiro a mais para ele. E aí ele olhou aquele dinheiro e falou assim, peraí, está errado. E contou, falou com a menina assim, está errado aqui. A menina, não, está certo. Falou, não, está errado, você me deu o dinheiro a mais. E aí a pessoa que estava atrás dele falou assim, aposto que é crente. E ele falou, sou mesmo. Ele disse, você podia ter ido, ninguém teria visto, ninguém teria percebido. Aí ele riu, né? Ele era muito engraçado. Ele falou assim, ninguém aqui viu, mas lá de cima tem 2 olhos enormes, que estão sempre olhando para mim. É isso. Deus está sempre olhando para nós. As nossas decisões, até as nossas reações diante de erros que às vezes cometemos, Deus está olhando para a gente. Deus não espera encontrar em nós perfeição, mas Ele espera encontrar um espírito quebrantado, desejoso de fazer a vontade dEle. Que Ele sempre encontre isso em nós, em nome de Jesus. Amém? Verso 4, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Regozijai-vos sempre no Senhor. Hoje eu conversei com uma pessoa a respeito disso. Pastor, mas às vezes acontece uma tragédia. Como é que nós vamos agradecer? Como é que nós vamos nos alegrar? Não, a gente não se alegra nas tragédias. A gente não se alegra pelo que de ruim ou pelo que de bom aconteceu. A gente se alegra em Deus. A minha vida está em Deus. E independentemente do que acontece ao meu redor, a minha vida está em Deus. A minha alegria não vem daquilo que acontece ao meu redor. A minha alegria vem de Deus, do fato de saber que Ele está cuidando de mim. Então, mais do que um vazio apelo otimista, como se tudo fosse ficar bem, né? Não, tudo vai ficar aquela declaração positiva, né? Não, algumas coisas não vão ficar bem mesmo, algumas coisas vão piorar, algumas coisas vão ficar muito ruins, né? Quando nós pensamos na igreja perseguida, nós pensamos naquelas pessoas que estão o tempo todo correndo risco de vida, e algumas delas serão presas, algumas delas serão torturadas. Nesse momento agora que nós estamos aqui, nós temos irmãos nossos sendo perseguidos, nós temos irmãos nossos perdendo seus bens, perdendo seu patrimônio, perdendo a liberdade, nós temos irmãos nossos presos, perdendo a saúde. Então, não, vamos ter fé, porque tudo vai ficar bem, não, vai ficar bem na eternidade. Aqui muitas coisas vão piorar. Então a declaração aqui não é aquela confissão positiva, tudo vai ficar bem. Não, a declaração aqui é da alegria e do regozijo em Deus. A expressão no Senhor apela para a fé em Deus e para se ter Deus e as suas promessas como fonte de alegria, para que seja experimentada de forma prática, mesmo em dias de perseguições. Paulo está dizendo para uma igreja que já estava enfrentando perseguições e que ele sabia que as perseguições iam piorar. Ele diz, regozijem-se sempre no Senhor.
Diante de todas as alegrias, a alegria no Senhor sempre será maior. Diante das maiores tristezas, a alegria do Senhor sempre poderá ser experimentada. Quando eu volto os meus olhos para Deus, e eu trago à memória aquilo que Deus fez por mim, a esperança que eu tenho nele, sem que eu nada tenha feito para merecer, então isso produz alegria no meu coração. O mundo pode me fazer muitos males. Pode ser que boa parte dos alvos que eu tenho para essa vida eu nunca chegue a alcançar. Pode ser que aquilo que eu não desejo que aconteça em algum momento me acometa. Mas eu tenho a certeza de que a minha vida está nas mãos de Deus. Eu sei o que Deus fez por mim. Em meio a todas as perdas possíveis e imaginárias nesse mundo, eu tenho algo que ninguém pode tirar de mim. A minha segurança em Deus. E então eu me regozijo em Deus. Esse é o apelo. Verso 5, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Então, o apelo é a agir com moderação. E agir com moderação porque o Senhor está perto. Então, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Sejam moderados porque Deus está perto. Deus não está longe. Moderação é a disposição amável e honesta para com outras pessoas a despeito das suas falhas. Meus irmãos, uma das piores coisas que nós podemos cultivar na nossa vida é a falsa expectativa. Então, eu dizia para uma pessoa esses dias, né? Você sai do seu trabalho e você vai para casa, está com fome, passou o dia inteiro, não conseguiu comer, vai para casa, aí você vai na expectativa assim, olha, eu vou chegar em casa, vou abrir a geladeira, vou pegar aquela rodelinha de mortadela que está sobrando, só aquela, vou abrir aquele pãozinho de ontem, vou colocar aquela mortadela ali dentro, esquentar ele e vou comer aquele pãozinho, saciar a minha fome. Aí quando você chega em casa, alguém, ou o irmão, a mãe, o esposo, preparou aquela comida gostosa, um arrozinho gostoso, um feijãozinho, um purê, uma carne, que espetáculo, você estava com uma expectativa lá embaixo e encontrou algo muito melhor, que maravilha, não é comida, não é uma refeição luxuosa de um restaurante, mas é muito mais do que você estava esperando. Agora, se você tivesse chegado em casa, tivesse encontrado o pãozinho e a mortadela, era o que você estava esperando. Então, estaria tudo bem. Agora, se você vai para casa esperando o arroz, o feijão, o purê, a carne, chega lá e encontra o pãozinho só com a mortadela, a expectativa estava muito alta. Aí você desanima, se entristece, reclama. A gente não pode criar falsas expectativas. Eu preciso entender que eu lido com pessoas e que essas pessoas são falhas porque eu sou falho. Eu sei quem eu sou. Eu sei onde eu tento acertar e não consigo. Eu sei onde eu tenho que colocar diante de Deus, Senhor, não quero mais errar aqui, não quero mais errar aqui. E quando eu dou aquela bobeira, é ali que eu erro. E aí eu olho para Deus e falo assim, Senhor, estou envergonhado. Me ajuda a não errar mais. Eu sei quem eu sou. Eu sei das minhas fraquezas. O que eu preciso entender é que o outro também tem fraquezas. Fraquezas diferentes das minhas. O outro tem uma história, o outro tem uma dor. E por causa disso, ele vai falhar comigo. Então, essa moderação é exatamente essa disposição amável e honesta para com as outras pessoas, independentemente das falhas dela. É meu irmão, é minha irmã em Cristo. É alguém por quem Cristo morreu. É alguém que está somando força comigo para promover o reino de Deus. Ah, mas ele erra. Ele erra. Mas ele é filho de Deus. E se eu orar por ele, se eu caminhar com ele, se eu ajudá-lo, talvez ele erre menos. E mesmo que ele continue errando, ele também acerta. Naquilo que ele acerta, ele me ajuda a promover o reino de Deus. Eu preciso amá-lo. Eu não vou amar as pessoas pelos acertos dela. Porque se Cristo me amasse pelos meus acertos, eu estava enrolado. Então, a gente precisa
entender esse apelo, para que a gente cuide dos nossos irmãos. Essa disposição, ela se deriva de um duplo conhecimento. Primeiro, os benefícios terrenos não se comparam com os benefícios eternos. Então, eu preciso estar com os meus olhos no céu, na eternidade. Qualquer coisa que eu perca aqui, para promover o reino de Deus, isso é ganho. Não ajuntem tesouros no céu. Aqui o ladrão rouba, a traça corrói, a ferrugem consome. Ajunta tesouro no céu. A gente fala isso e às vezes os nossos olhos estão apontados em outra direção. Romanos 8, verso 18, a Bíblia diz: pois tenho para mim que as aflições desse tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então, o que tem Deus preparado para nós é muito maior. E o segundo motivo, de eu estar disposto a agir com moderação, com amor com os meus irmãos, é que o Senhor defende a causa do justo. Romanos 12, versos 19 e 20. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Antes, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Eu não posso julgar os corações, eu julgo atitudes. Então, se tem uma norma na igreja dizendo: não pode colocar copo d'água em cima do púlpito, e eu cheguei aqui e encontrei o copo d'água aqui. Quem foi que colocou o copo d'água aqui? Tem uma regra. Então, o copo d'água aqui está ferindo a regra, isso é errado. Então, isso eu posso julgar. Agora, julgar a intenção do coração, por que alguém colocou aqui? Não colocou ali porque queria perturbar o pastor. Colocou ali porque queria atrapalhar o trabalho lá da zeladora. Colocou ali porque queria que aquele copo saísse na transmissão. Não, eu não posso fazer isso. Eu não posso julgar o coração das pessoas. Então, eu preciso fazer o melhor para Deus, para o reino de Deus. Quem vai julgar os corações é Deus. E se alguém fez por maldade, vai dar conta para Deus. Deus é quem julga, e julga com perfeição. Não posso, portanto, arbitrar na esfera de Deus, senão eu erro. Verso de número 6, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. Eu amo demais esses dois versos, versos 6 e verso 7. O verso 6, então, ele chama a nossa atenção para isso. Coloque diante de Deus aquilo que você está sentindo. Não importa, tudo é importante se é importante para você. Se está incomodando você, é importante para Deus. Então, dois textos do mesmo apóstolo, o apóstolo Paulo, corroboram com essa mensagem que ele traz aqui, e lançam luz e nos ajudam a entender melhor essa palavra dele. O primeiro texto está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. Ele diz: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Deem graça em tudo. Por quê? Porque tudo é bom, não tem coisa que é ruim. Eu dou graça porque Deus é maior do que tudo aquilo de bom ou de ruim que esteja acontecendo. O segundo texto é Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E aí, quando eu leio esse texto, eu digo assim: olha, Deus está cuidando de mim. Deus está cuidando de mim quando a brisa fresquinha bate e me alivia do calor. Deus está cuidando de mim quando eu estou voltando para casa e caiu aquele temporal e eu tinha esquecido o guarda-chuva e chego em casa todo molhado. Deus está cuidando de mim quando o recurso sobra e eu consigo pagar todas as contas e ainda ter um dinheirinho para poder dar um passeio no final de semana, tomar um sorvete. Deus está cuidando de mim quando algum problema acontece e os recursos são consumidos e chega no final do mês, faltou dinheiro para pagar todas as contas. Deus está cuidando de mim o tempo todo, e o que Ele está dizendo é que, independentemente do que aconteça, Ele vai usar isso como ferramenta para me aperfeiçoar. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
Então, diante de um problema ou necessidade, devemos trocar a ansiedade, ao invés de ficar ansioso, meu Deus, o que vai acontecer? Ansiedade é antecipação do amanhã. Eu estou me preocupando com aquilo que ainda nem aconteceu. Então, ao invés de ficar alimentando a ansiedade, que nada pode operar de bom. Né? Imagina só aquela mãe, aquele pai que está em casa, e aí o filho que está na outra cidade, liga de lá, olha, meia-noite, ele liga e diz assim, olha, estou com saudade de vocês, resolvi viajar, estou indo encontrar com vocês. 5 horas de viagem, vai viajar a madrugada inteira. Aí o pai fica lá, desesperado, andando para lá e para cá, meu Deus, a estrada é perigosa, e o que vai acontecer? Está perdendo a noite de sono à toa. Porque nada do que ele fizer ali vai tornar a estrada mais segura, vai fazer o filho ficar acordado na direção. Isso é ansiedade. Então, ao invés de ficar alimentando a ansiedade, o texto bíblico diz, ore, expresse diante de Deus a sua gratidão, porque Deus está pronto a nos ouvir, se alegra quando buscamos com confiança e tem como propósito nos abençoar. Aí eu ouvi uma irmã, aqui, membro da nossa igreja, ela dizendo, minhas filhas iam numa programação da igreja, iam de carona, só podia voltar na hora que a pessoa da carona voltasse. Aí eu orava e ia deitar. E aí meu esposo dizia assim, você vai deitar? Você vai dormir? As meninas não chegaram ainda, você não está preocupado? E ela dizia, eu posso fazer o quê? Elas só vão voltar quando a carona trouxer. Então, eu oro, entrego para Deus e durmo. É isso. Porque é Deus quem faz, e Deus faz. Deus ouve as nossas orações e cuida de nós. E aí o verso 7 é a coroa dessa declaração, né? E ele diz, e a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Aqui está o milagre, irmãos. Eu estou com um problemão, um negócio doido, eu não tenho saída, e aquilo está apertando meu coração. E aí a Bíblia diz, busca a Deus, coloca isso diante de Deus, com orações, súplicas e com ações de graça. Quando eu expresso a minha ação de graça, eu estou me lembrando daquilo que Deus fez por mim, daquilo que Deus tem feito por mim, da fidelidade dEle, da bondade dEle, do amor dEle por mim. Eu sou grato a Deus por tudo isso. E aí eu trago isso à minha memória. E aí a Bíblia diz que mesmo antes de Deus operar o milagre que eu estou pedindo, o meu coração é preenchido por uma paz que excede todo o entendimento. Então, eu oro na expectativa de que Deus opere o milagre, mas antes dele operar o milagre, o meu coração já está em paz. Somos chamados para vivermos por fé. Somos chamados para vivermos na dependência de Deus, confiando que o Deus que nós servimos, Ele nos ouve e Ele tem interesse em nos abençoar, em cuidar de nós. Então eu oro, coloco nas mãos dEle. O que Ele quiser fazer acontece, ninguém pode impedir. Então eu preciso confiar. Esses são os conselhos do apóstolo Paulo para os nossos corações. Desespero é a ausência de esperança, mas a paz de Deus em Cristo Jesus torna a esperança algo sólido e inabalável na vida do crente. 2 Coríntios 4, versos 8 e 9. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, porque a nossa vida está segura nas mãos de Deus. Amém? Louvado seja o nosso Deus. Vamos nos colocar de pé, vamos cantar mais um hino para podermos encerrar o nosso culto. Hino 66 do Inário para o culto cristão. Se você trouxe seu dízimo e sua oferta, é a oportunidade para que você possa consagrá-lo ao Senhor.
Mais do que tesouro é Cristo, meu bom mestre. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã. Ele é o Rei da glória e no meu coração contente vou cantando com muita gratidão. Cantarei ao meu Salvador esta linda melodia, pois eu tenho em meu coração plena paz e alegria. Cantarei ao meu Salvador, cantarei sim noite e dia. Aleluia, aleluia, feliz sempre cantarei. Cristo libertou-me da pena do pecado, e agora alegre eu canto, pois para o céu irei. Ele me dá forças, Ele é o meu protetor. Dou sempre glória a Ele, meu mestre, meu Senhor. Cantarei ao meu Salvador esta linda melodia, pois eu tenho em meu coração plena paz e alegria. Cantarei ao meu Salvador, cantarei sim noite e dia. Aleluia, aleluia, feliz sempre cantarei. Anjos não conhecem a linda melodia, pois só mortais a entoam, os salvos por Jesus. Livre, perdoado por Cristo e seu amor, vitorioso eu vivo, cantando em seu louvor. Cantarei ao meu Salvador esta linda melodia, pois eu tenho em meu coração plena paz e alegria. Cantarei ao meu Salvador, cantarei sim noite e dia. Aleluia, aleluia, feliz sempre cantarei. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Deus Todo-Poderoso, muito obrigado por esses momentos de culto ao Senhor, em que pudemos buscar a Tua face em oração, pudemos entoar louvores que declaram as Tuas maravilhas, o Teu amor, a Tua salvação, e pudemos estudar a Tua palavra e colher do Senhor os conselhos que nos tornam melhores crentes, melhores irmãos em Cristo, e, portanto, através de vidas aperfeiçoadas dia a dia, podemos promover a glória do Teu nome e a Tua salvação. Ajuda-nos a colocar tudo isso em prática, Senhor. Ajuda-nos a nos alegrarmos, encontrarmos alegria e satisfação na Tua presença e na comunhão contigo. Opera isso em nossas vidas, ó Deus, fortalece a Tua igreja, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Com oração silenciosa,